Boa noite, senhores. Meu nome é Alan Negri, sou acadêmico do segundo período de Direito da Faculdade Católica de Rondônia e hoje nós iremos abordar a evolução doutrinária do direito penal. Vejam, o livro básico que utilizaremos é o livro do professor Kleber Masson, Direito Penal, do artigo 120, primeiro ao 120, parte geral, 18ª edição, a partir do capítulo 6. Veja, se nós estamos falando de evolução doutrinária do direito penal, estamos falando necessariamente de uma mudança de pensamento, mudança de paradigma, de concepção de pensadores acerca dessa vertente do direito ao longo do tempo, essa maturidade do pensamento, essa mudança. Essas diversas proposições de pensamento, né, que o direito pode se utilizar. O professor Kleber traz como primeiro exemplo a questão do positivismo jurídico, que é encabeçado por Carl Birding. Ele, segundo o professor Kleber, aqui nós temos uma concepção extremamente normativista e formal. Então nós temos a questão extremamente positivista e sem nada axiológico. É o extremo do que a questão principiológica, axiológica seria de um lado e esse positivismo do outro lado, seria um extremo. Veja, o direito, né? O direito ele muda à medida que a sociedade muda. Temos que lembrar que a partir da Segunda Guerra Mundial há por exemplo, uma supervalorização do princípio da dignidade da pessoa humana, ao ponto que em democracias modernas, isso considerando isso em estado normal das coisas, não costuma prosperar aquilo que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Porque a sociedade passou a pensar de uma forma, então ela mudou a forma de pensamento. Então a tendência é que os direitos acompanhem isso. Então essas várias vertentes do direito. A segunda que o professor traz é o neocantismo penal. O neocantismo penal, aqui o professor fala, olha, é uma corrente que deriva lá do jurídico positivismo, do positivismo jurídico, né? Só que ele tem uma diferença muito importante, né? Ele fala que substitui o método puramente jurídico formal do positivismo, acolhendo a compreensão do conteúdo dos fenômenos e categorias jurídicas. Já temos uma mudança de pensamento em relação ao direito penal. O outro, né, aqui nós temos o Luigi Ferrajoli, que encabeça essa linha de pensamento, que seria o garantismo penal. O garantismo penal ele tem a finalidade, segundo o professor Kleber, de contribuir com a moderna crise que assola os sistemas penais, desde o nascedouro da lei até o final do cumprimento da sanção penal. Ou seja, essa corrente ela se preocupa desde quando nasce a tipificação penal até a sanção penal. E segundo o professor Kleber, ela engloba uma série de coisas muito interessantes, como partes desde a criação da lei penal, eleição dos bens jurídicos tutelados, validade das normas e princípios do direito penal. E isso aqui é muito legal, que ele também traz princípios do processo penal, né? O professor cita aqui, inclusive, a questão do princípio da reserva legal, dentre outros, né? Muitos princípios. O último, né, é o funcionalismo penal. O professor fala, olha, aqui nasceu na década de 70, na Alemanha, e a finalidade dele é o quê? É abandonar o tecnicismo jurídico no enfoque da adequação típica, possibilitando ao tipo penal desempenhar sua efetiva função de quê? De mantenedor da paz social e aplicador da política criminal. Então, essa concepção do direito, ela parte desde de algo seco, que seria o que seria positivo, para essa evolução e essa tendência do alinhamento axiológico da coisa, do que está positivado com os valores, com os princípios que nós temos hoje. Então, é uma evolução, senhores. Evolução, no caso da doutrina, na vertente do direito penal. Muito obrigado. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o livro Direito Penal, de Kleber Masson. Hoje o direito penal, as leis que dizem o que é crime e como ele deve ser punido,
enfrentam novos desafios. Vivemos em uma época diferente, com mais problemas que afetam muitas pessoas ao mesmo tempo, como crimes ambientais, crimes financeiros, a criação de risco para a saúde pública. Esses são problemas que afetam toda uma sociedade e não apenas uma ou duas pessoas diretamente. Um dos temas abordados é o direito penal de risco. Esse conceito surgiu porque, em uma sociedade cheia de incertezas e risco, como empresas que poluem rios, bancos que fazem fraude gigantesca, o direito penal não pode esperar que o dano aconteça para agir. A ideia é que, em vez de esperar um crime cause estragos enormes, as leis penais precisam tentar prevenir esses riscos, mesmo antes deles acontecer, mesmo que ele se torne assim um problema real. Por exemplo, uma empresa está prestes a poluir um rio e já pode ser punida, mesmo que a poluição ainda não tenha acontecido. Isso vai ajudar a evitar desastres enormes, protegendo toda a sociedade. Outro ponto abordado é o direito intervencionista ou de intervenção. Essa ideia que defende que deveríamos criar um tipo de direito penal mais leve, que aplicasse punições ou sanções mais brandas, para lidar com esses novos tipos de crimes que afetam muitas pessoas. Ele sugere que crimes mais graves, que realmente machucam pessoas diretamente, como homicídio, assaltos, deveriam continuar sendo julgados pelo direito penal tradicional. Por outro lado, os crimes que afetam o meio ambiente ou a economia, que prejudicam as pessoas indiretamente, poderiam ser tratados com um direito penal menor, com menos punição e mais eficiência. Apesar de parecer uma boa solução, algumas pessoas acham que esse tipo de direito penal mais leve poderia acabar sendo de uma forma não punir adequadamente quem prejudicam várias pessoas. Imagine um crime ambiental grande sendo resolvido com uma multa. Isso poderia não ser justo, dado o impacto que pode causar. Na visão do autor, a evolução doutrinária do direito penal, ele entende que ocorre porque o direito ele não é estático, mas ele é um campo que ele evolui conforme as mudanças que vão ocorrendo, como mudanças sociais, políticas e culturais. E aí essas mudanças são necessárias para dar resposta à necessidade da sociedade. A justiça penal, ao longo do tempo, ela foi se tornando mais racional e humanitária, buscando um equilíbrio entre a punição e a ressocialização. Ao longo da história, houve diversas teorias que influenciaram nessas mudanças do direito penal. Havia algumas teorias que o foco era na punição como forma de pagar pelo crime, e que foram alteradas por abordagem mais moderna, com teorias de prevenção, que priorizava a prevenção do crime e a proteção da sociedade. Nós vemos que as penas, antigamente, elas eram mais severas e muitas das vezes o foco era apenas a vingança e a retribuição. O autor ele cita a velocidade do direito penal, onde ela tinha diversas formas de agir, dependendo do crime que havia se cometido. A primeira velocidade, o objetivo era punir e ressocializar o criminoso, para que ele pudesse voltar à sociedade. Na segunda, ela já era um pouco mais rápida e dura, onde o importante era a proteção da sociedade. Na terceira, se o crime fosse considerado de grande risco, como por exemplo de terrorismo, o foco era apenas a proteção, a defesa imediata da sociedade. Aí, com isso temos o autor traz aí sobre o direito penal do inimigo, que o Estado, no direito penal do inimigo, o Estado ele não vê o criminoso como cidadão, ele só vê ele como um indivíduo terrorista ou criminoso que precisa ser combatido porque cometeu um crime
grave contra a sociedade e ele precisa ser punido com medidas extremas. E o autor ele vê isso como um risco contra os direitos humanos. A evolução doutrinária do direito penal, o autor ele vê como um processo contínuo de adaptação às mudanças sociais e tecnológicas, sempre buscando aí ter um equilíbrio entre a proteção da sociedade e os direitos do indivíduo. Ele vê que o direito, a visão dele em relação ao direito penal é que o direito ele não serve só para punir, mas para prevenir e evitar que situações perigosas aconteçam repetidamente e procurar manter a sociedade segura e funcionando bem. Então, tem que se tratar o direito, prevenir com a prevenção, ter a prevenção para evitar que os crimes ocorram, né? E que não atinja ou venha a prejudicar a sociedade e que possa ocorrer uma correção desses criminosos, eles possam ser ressocializados, possam voltar à sociedade futuramente.